Olá, pessoal! Como controlar energia e vazão nas usinas hidrelétricas? Vem comigo! Para a construção de uma hidrelétrica, precisamos de um rio e de uma queda d'água. A primeira coisa a ser feita é represar a água num reservatório. Depois serão instaladas turbinas e a água represada no reservatório acionará então a turbina hidrelétrica, que estará acoplada a um gerador de energia e produzirá então energia elétrica, ou seja, na saída de uma hidrelétrica, teremos dois produtos: energia elétrica e vazão de água seguindo pelo rio. Precisamos ter em mente que toda vez que houver necessidade de geração de energia numa hidrelétrica, haverá turbinamento de água. E como controlamos a geração e vazão numa hidrelétrica? Temos aqui o desenho de uma turbina tipo Kaplan, é uma turbina vertical, parece até a hélice de um ventilador. Temos também o distribuidor, que vai regular a vazão de água que passa pela turbina. O controle é feito fechando e abrindo as paletas do distribuidor. Dessa forma, pode-se controlar a vazão de água que passa pela turbina e, consequentemente, o montante de geração da hidrelétrica. Considere agora essa usina hidrelétrica. A vazão que chega na usina é chamada de vazão afluente, aquela que passa pelas turbinas, gerando energia, vazão turbinada, e aquela vertida, sangrada na usina, principalmente em situações de cheias, é a chamada vazão vertida. Ao conjunto vazão vertida mais vazão turbinada, chamamos vazão defluente, e matematicamente a vazão defluente nada mais é que o somatório da vazão turbinada mais vazão vertida. Temos agora um corte em perfil da hidrelétrica. Chamamos de nível montante o nível do reservatório e, após a turbina, chamamos nível jusante. Esses níveis são importantes e devem ser controlados entre um valor mínimo e máximo especificado, sempre atendendo ao uso múltiplo das águas, seja captação d'água, navegação ou outras necessidades. Esse nível montante ele pode atingir um valor tão reduzido onde não há mais água para se turbinar, para gerar energia. É o que chamamos de volume morto do reservatório. Temos ainda um nível chamado de coroamento, ou nível de crista. É o nível máximo do reservatório, a partir do qual ele irá transbordar. É claro que esta é uma situação perigosa que jamais poderá acontecer, senão haverá a danificação da hidrelétrica. E qual é a função de um reservatório na hidrelétrica? Ele tem a função, em períodos de cheias, evitar inundações, controlando o nível montante máximo, e no período de seca, regularizar a vazão do rio para atender os compromissos a jusante, como, por exemplo, captação de água nos municípios para consumo humano ou para irrigação. Precisamos entender agora o que se chama produtividade da hidrelétrica. Nada mais é que o rendimento hidráulico da usina em megawatt por metros cúbicos por segundo. A fórmula matemática é muito simples. O cálculo da vazão defluente nada mais é que a geração da usina dividido pela produtividade. Por exemplo, a usina de Xingó tem produtividade 1,103, Itaipu 1,098 e Sobradinho 0,244. Perceba que a produtividade de Sobradinho é muito inferior às hidrelétricas de Xingó e Itaipu. Dessa forma, Sobradinho consumirá muito mais água para um mesmo montante de geração na hidrelétrica. Vejamos agora com um exemplo. Imagine a situação em que há necessidade de elevar 500 megawatts de geração numa hidrelétrica. A primeira coisa é avaliar o impacto
desse aumento de geração na vazão defluente. Vamos escolher duas usinas, Xingó e Sobradinho, ambas na região Nordeste. A defluência de Xingó, dividindo os 500 megawatts pela produtividade, teremos um incremento na vazão de 450 metros cúbicos por segundo. Já em Sobradinho, teremos então um incremento de 2.050 metros cúbicos por segundo. Perceba que o aumento de defluência em Sobradinho é 5 vezes maior que aquele na hidrelétrica de Xingó, porque em Sobradinho a produtividade é muito inferior. Em muitos aproveitamentos hidrelétricos temos usinas em cascata. Por exemplo, para este rio temos a hidrelétrica 1 e na sequência a hidrelétrica 2, de tal forma que a vazão defluente da hidrelétrica 1 passa a ser afluente da hidrelétrica 2. No entanto, pode haver uma vazão incremental entre as hidrelétricas. Quando essa incremental é nula, a vazão Q1 é igual à vazão Q2. Essa incremental também pode ser positiva, no caso de haver um afluente natural, um rio, ou então excesso de chuvas. E aí, a vazão que chega à afluência da hidrelétrica 2 será maior que aquela saindo da hidrelétrica 1. Essa incremental também pode ser negativa, que é no caso de captação d'água ou evaporação do rio. Aí a água que chega na hidrelétrica 2 é menor que aquela que saiu da hidrelétrica 1. Esse controle, esse cálculo de vazão incremental é muito importante para o controle dos reservatórios. Para o controle das vazões incrementais, das vazões no rio e dos níveis montante e jusante, são instalados postos hidrológicos, onde através de réguas linimétricas é possível se obter a cota do rio ou do reservatório, possibilitando o cálculo das vazões, e ainda pluviômetros instalados ao longo dos aproveitamentos para se medir a precipitação, a quantidade de chuvas. Vamos agora finalizar este vídeo com o Rio São Francisco, o rio de integração nacional, mostrando todos os aproveitamentos hidrelétricos da Chesf, a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco. A primeira usina da Chesf que foi construída no Rio São Francisco foi o complexo de Paulo Afonso 1, 2 e 3. Depois, usina de Mochotó, foi construído um canal artificial e dele a usina de Paulo Afonso 4, usina de Sobradinho e usina de Luiz Gonzaga. E, por fim, a usina de Xingó, com todo o Rio São Francisco desaguando no Oceano Atlântico. Para o monitoramento e controle das vazões incrementais, afluências e defluências, os rios também são monitorados. Os afluentes como o Rio Salitre, a jusante de Sobradinho, e o rio Pajeú, próximo a Luiz Gonzaga. Também Rio Mochotó. E, por fim, todos os postos hidrológicos que vão monitorar níveis de reservatório, níveis de rio, vazões incrementais, afluências e defluências. Tudo isso para garantir no Rio São Francisco uma vazão mínima de 1.300 metros cúbicos por segundo e vazão máxima de 8.000 metros cúbicos por segundo. Espero que esses conhecimentos tenham lhe sido úteis. Um forte abraço e bons estudos!